Amém, aleluia, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai amado, e reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Reconhecemos, Senhor amado, que um dia nós estaremos diante da Tua face, diante do Teu trono, e nós teremos que prestar contas de todas as palavras que nós falamos. Teremos que prestar contas de todas as obras que fizemos, ou de toda a omissão que fizemos. Senhor, nos prepara, nos capacita para viver uma vida que te glorifique, uma vida alegre, feliz, plena na Tua presença. E também, Senhor, estarmos preparados para quando o Senhor nos chamar, nós podermos ouvir a Tua voz e dizer: eis-me aqui. Estarmos preparados para a Tua vinda, ou estarmos preparados para nós irmos ao Teu encontro. Senhor, tira toda e qualquer agitação, preocupação, inquietação, tira todo e qualquer sono, distração nesse momento. Que a Tua paz, a Tua Shekinah, a Tua presença, a Tua glória se faça forte, firme nesse lugar em nossas vidas. Pelos olhos da fé, Senhor, nós contemplamos essa igreja cheia. Pelos olhos da fé, Senhor, que o Senhor nos capacite a pregar, a levar a Tua palavra, a Tua mensagem de salvação àqueles que estão perdidos. Que o Senhor nos capacite a ser pessoas melhores, melhores filhos, melhores pais, melhores irmãos. Senhor, que nós possamos ser melhores crentes, sermos melhores discípulos. Tira, Senhor amado, nós do comodismo. Tira-nos, Senhor, da frieza espiritual e nos leva, Senhor, para mais perto de Ti. Senhor, nós queremos e precisamos de ter um relacionamento íntimo contigo. Nós precisamos, Senhor, Te conhecer mais e mais. Como diz a Tua palavra, conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Que a cada dia venhamos Te conhecer mais e mais. E Te conhecendo mais e mais, Senhor, nós vamos também nos conhecermos melhor a nós mesmos. E nos conhecendo melhor a nós mesmos e nos amando, Senhor, nós temos a capacidade e a habilidade para amar os outros como a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, porque nós temos limites. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti. É o que nós Te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, que nós atravessamos muitos problemas, dilemas, e nós temos duas opções quando estamos enfrentando as adversidades da vida. Ou nós sentamos e choramos, e nos lamentamos, nos queixamos, achamos que o problema nosso é o pior de todo o mundo e todo o universo, e que ninguém tem problema maior que o nosso. Mas na realidade a gente sabe que isso é mentira. É só a gente parar um pouquinho e perceber os problemas dos outros. Tem pessoas com problemas menores, mas tem pessoas com problemas muito superiores, muito maiores que os nossos. Então, quando nós nos lamentamos e choramos, nós ficamos no comodismo. Mas quando nós nos levantamos e tomamos uma atitude positiva em prol da resolução do problema, baseado na palavra de Deus,
ou seja, tendo a mente de Cristo em nós, pensando o que o Senhor Jesus faria em nosso lugar, as coisas começam a mudar. Então nós temos esse desafio diário, fazer com que os problemas sejam resolvidos, e sendo resolvidos, isso sirva para a glória de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 142. Salmo 142, versículo 7. Salmo de Davi, 142, versículo 7. Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graça ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Senhor amado, nós te suplicamos nesse dia, Senhor, que o Senhor seja conosco, que o Senhor aquiete agora a nossa alma, que o Senhor prepare os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, para que nós possamos verdadeiramente descansar no Senhor, para que a tua palavra não seja roubada de nós nesse dia. Fica conosco, Senhor, que os teus anjos estejam nos cercando, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de se manifestar nesse lugar. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar algo muito importante, que eu prezo muito, e mais do que nunca, nesses últimos dias, Deus tem falado muito comigo sobre a cura interior, ou cura da alma. 86% dos nossos problemas e dilemas que nós temos não são problemas espirituais. É claro que nós não vamos banalizar e nós não vamos diminuir a ação do diabo. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo anda ao nosso derredor como um leão pronto para nos tragar. A Bíblia diz em João 10,10 que o diabo ele é como um ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Então o diabo ele tem ciúmes de nós. Pastor, por que o diabo tem ciúmes de nós? Muito simples. Todos os seres viventes, tudo que existe na natureza, Deus fez com o poder da sua palavra. O homem, eu e você, Deus, nós temos a digital de Deus. Nós fomos feitos, Gênesis 1:26, a imagem, ou seja, o aspecto de Deus, a semelhança, ou seja, a natureza de Deus. Então dentro de nós temos aquilo que é infinito, aquilo que é divino. E nem Lúcifer, que era um querubim ungido, teve essa glória de receber a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos para reinar, e nós reinaremos no futuro junto com Deus. Então Satanás ele tem um ciúme, uma inveja de nós. Por isso, queridos, que nós precisamos ter uma autoimagem positiva. Amém? Você precisa ter essa autoimagem positiva. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz que nós somos feitos de espírito, de alma e de corpo. Ou seja, nós somos uma natureza tricotômica: espírito, alma e corpo. O corpo nós cuidamos através da alimentação, através do exercício físico, cuidamos do corpo. A alma são nossas emoções, ou seja, como nós cuidamos e gerimos nossos sentimentos dentro de nós. São sentimentos, ou seja, como nós administramos os relacionamentos com as outras pessoas. E a nossa razão, ou seja, a sede da nossa lógica, dos nossos pensamentos, e a vontade, como nós colocamos em prática
tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos. Isso é a alma. E o Espírito é aquele que veio de Deus, é o sopro de Deus sobre nós. Ou seja, um dia ele veio de Deus, um dia vai voltar para Deus. E nós alimentamos através da oração, através do jejum, através da leitura e meditação da palavra de Deus. Então Deus nos moldou segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Algo interessante, eu andei pesquisando essa semana e eu descobri que você, eu, todos nós, podemos ter no mundo até 7 sósias. 7 pessoas muito parecidas conosco no mundo, como se fossem gêmeos. Ou seja, se você pesquisar, você vai ver que no mundo até 7 pessoas parecidas contigo, iguaizinhas a ti, com os mesmos olhos, com os mesmos nariz, com a mesma orelha, com a mesma boca, com a mesma expressão facial de você. Ah, pastor, só que mesmo que você encontre até 7 pessoas no mundo semelhantes, parecidas, fisionomicamente parecidas contigo, você ainda continua sendo única. Você é especial. A Bíblia diz que nós somos a joia da criação, o tesouro de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ninguém no mundo tem o mesmo DNA que você. Ninguém no mundo tem a mesma digital que você. Ninguém no mundo tem a mesma íris que você. Ninguém no mundo tem o mesmo timbre de voz que você. Ninguém no mundo tem o mesmo cheiro que você. Existem então algumas características que são especiais e únicas, que te diferenciam de toda e qualquer pessoa. Isso só pode ser um Deus, que Ele é um arquiteto, que Ele é sabedoria plena, um Deus criativo, dinâmico, inteligente, que nos fez, e podemos até ter outras pessoas parecidas conosco, mas jamais serão iguais a nós. Ou seja, você é único, você é especial, você é diferenciado. Por isso que nós precisamos sempre agradecer a Deus. A Bíblia diz que nós devemos sempre dar graças a Deus. Qual é a imagem que você tem de você mesmo? A Bíblia diz em Provérbios 23:7 que assim como o homem se vê, assim ele é. Se você tem uma imagem de filho de Deus, joia da criação, mesmo quando você estiver para baixo, você vai lembrar e vai ter essa imagem tão forte na tua mente. Pastor, a imagem é importante? Como é? Olha o marketing das empresas, o que elas gastam, o que elas investem numa marca, numa imagem, aquilo cola, aquilo fixa na mente. Então você é uma pessoa especial e única. Se você compreender isso, já é uma grande coisa nessa manhã. Muitas das nossas doenças são doenças oriundas da nossa alma. A gente chama de doenças psicossomáticas. As principais doenças ou principais motivos de morte no país e no mundo são os 4 Cs: coração, cabeça, câncer e circulação. Circulação, estou falando de trânsito. Então 3 são doenças em um acidente. Ou seja, pessoas morrem de câncer, pessoas morrem de derrame, pessoas morrem de ataque cardíaco. E a maioria dessas doenças, a maior parte dessas doenças, são oriundas de problemas da alma. É o nervosismo, é a inquietação, é a ansiedade, são as dores da alma que não são neutralizadas, que não são tratadas, que não são curadas, que não são enfrentadas.
que não são compreendidas, e quando tu não compreende, você torna um monstro, e você é comido, destruído, devorado por esse monstro. Então hoje eu quero convidar você a entender um pouquinho melhor sobre esses aspectos. Nós podemos dizer que somos comparados com um ovo. Agora imagina um ovo na tua mente. A casca do ovo é o teu corpo. Ou seja, enquanto você viver, enquanto o ovo estiver íntegro, as pessoas vão ver o quê? Apenas a casca. Mas quando o ovo é quebrado, nós verificamos dentro do ovo a clara e a gema. A clara é a alma, a gema é o espírito. Então nós temos essa composição orgânica de casca, que é o corpo, a clara, que é a alma, e a gema, que é o espírito. Então nós falamos em tricotomia, 3 partes, 3 elementos. Uma certa vez alguém falou que o espírito dará conta do que a alma planejou e o corpo executou. Repito, o espírito um dia, diante do Senhor, vai dar conta de toda palavra proferida, de toda ação ou omissão que foi feito no corpo, executado no corpo. Romanos 14:12 diz isso, que todos nós teremos que nos apresentar diante de Deus e teremos que prestar contas de tudo que nós fizemos diante do Senhor. Romanos 14:12. Muitas pessoas às vezes se confundem a alma com o espírito, aí se arrepia, aí pensa que Deus está falando com elas. E muitas pessoas que se dizem espirituais dizem: olha, eu estou tendo uma revelação de Deus, está vendo uma profecia, pastor, você não acredita? Acredito, eu sou profeta de Deus. Deus fala comigo através de sonhos, Deus fala comigo através de profecias, mas a gente tem que ser maduro e saber discernir que voz você está ouvindo. E muitas pessoas então confundem a voz de Deus com a voz do seu coração. E Jeremias 17:9 diz que o nosso coração, ele é enganoso, corrupto, doente, perverso, mau. Então muitas vezes quer dizer algo para alguém e usa de um subterfúgio, de falar que Deus está dizendo. Às vezes é uma indireta, às vezes é alguma coisa que a pessoa está vendo. Queridos, isso é pecado. E a Bíblia diz em Isaías 59:2 que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Esse é o pecado que está nos 10 mandamentos, que significa: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Pastor, se eu sinto alguma coisa, mas eu quero falar para a pessoa, eu não tenho certeza, não tenho convicção que é Deus, então diga para a pessoa: olha, eu estou sentindo no meu coração isso ou aquilo. Não coloque como se fosse Deus. Pastor, eu tenho certeza absoluta, Deus confirmou no meu coração, eu tenho paz no meu coração. Então diga como está escrito na Bíblia: assim diz o Senhor. Amém? Deu para entender? Se você não tem razão, não tem uma direção clara e precisa de Deus, diga: eu sinto no meu coração. Porque você não vai colocar a responsabilidade em Deus. Porque se aquilo que você está falando não se concretizar, Deus não vai ser envergonhado. Estão entendendo? Isso é discernimento espiritual. O nosso corpo, ele tem prazo de validade. A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 10, que ao homem foi dado viver até os 70, e quando muito a 80, mas aí é cansaço e enfado. Ou seja, o nosso corpo tem prazo de validade. Quando você vai no mercado, você procura os produtos, e uma das coisas que nós devemos fazer é olhar o prazo de validade. Para quê? Para não comprar algo que esteja com prazo de validade vencido.
Só que nós também temos prazo de validade. Depois que nós nascemos, nós estamos fadados a morrer. Ou seja, a maior certeza que existe depois do nascimento é que um dia, não sabemos quando, nós vamos morrer. E nós vamos ficando velhos. É só tu olhar agora. Pega uma foto. 10, 15, 20 anos, 30 anos, quem sabe, os mais velhos. E analisa quem era você antes. Você vai verificar que houve mudanças substanciais no teu rosto, no teu corpo. As pessoas mais velhas, o cabelo vai afinando, os dentes vão enfraquecendo e alguns vão caindo, a visão vai encurtando, a memória já não é mais a mesma, já esquece com muita facilidade. Isso é um processo de envelhecimento do corpo. O nosso corpo, ele veio da terra e a Bíblia diz que um dia ele vai voltar para a terra. A composição do nosso corpo é a mesma composição da terra: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, magnésio, ferro e assim por diante. Então um dia nós vamos voltar para a terra. O corpo em hebraico significa bazar e em grego é soma. Provérbios 4:22 diz que é melhor obedecer a Deus, porque quando nós obedecemos a Deus, isso traz saúde para o corpo. Ou seja, quando você pratica a lei de Deus, automaticamente o teu corpo ele é beneficiado. Pastor, é verdade? É. Quantos anos você é convertido? Vamos supor que você é convertido há 20 anos. Pega alguém, dos teus companheiros, dos teus amigos, dos teus familiares que têm a mesma idade que você. Pastor, muitos deles já morreram. E outros estão caquinho bem pior que eu. É verdade. Ou seja, quando você obedece à lei de Deus, você se livra de muitos problemas. Quantas pessoas hoje internadas num hospital? Quantas pessoas hoje viciadas? Quantas pessoas hoje debilitadas? Quantas pessoas hoje em frangalhos emocional, físico ou espiritual? Porque não obedeceram a lei de Deus. Você obedece. Isso traz bênçãos, traz saúde, inclusive para o teu corpo. Em 1 Coríntios 15, 47 a 49 diz que há uma diferença entre nosso corpo terreno e nosso corpo celestial. 2 Timóteo 4,7 diz que nós temos um tesouro em vaso de barro. Vaso de barro, ou seja, o nosso corpo é comparado com um vaso de barro, mas dentro de nós há um tesouro. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19 que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos habitação do Espírito Santo. Ou seja, dentro de nós mora uma pessoa. Dentro de nós não existe uma força, não existe um poder. Dentro de nós existe uma pessoa que se alegra ou se entristece de acordo com as nossas atitudes. Deus então me fez gestor da minha existência. Deus me fez mordomo, administrador das minhas emoções, vontade e atitude. Então nós um dia que eles vão ter que prestar contas, realmente, individualmente perante o Senhor. Ah, mas o meu pai e minha mãe é evangélico, não adianta. Ah, porque o meu avô, não adianta. Cada um prestará conta de si mesmo. Romanos 14:12. Cada um prestará conta das suas palavras. Mateus capítulo 16, versículo 27. Pelas tuas palavras tu serás absolvido, ou pelas tuas palavras
você será condenado. Pastor, o que eu faço quando eu peco? Eu preciso pedir para Deus a sua misericórdia. A misericórdia de Deus, ela nos perdoa, ela funciona como uma ponte até chegar na graça. A graça daí é o poder de Deus para nós vencermos os nossos pecados. É o poder de Deus para nós vencermos as nossas fraquezas, para vencermos as nossas limitações. Então precisamos da misericórdia para chegar na graça, da graça para vencer o pecado, e a graça nos leva a um lugar chamado Shekinah, glória, presença de Deus, relacionamento íntimo e profundo com Deus. Então nós precisamos compreender que há um caminho, mas primeiramente precisamos nos arrepender para sermos perdoados, para que a misericórdia de Deus seja lançada sobre nossa vida, projetando-nos como uma ponte, um caminho até chegar na graça, e na graça temos a vitória, a força para vencer o pecado, e a partir daí permanecer em intimidade, em relacionamento com Deus. Amém? Nós vamos ter que prestar conta das nossas obras. 2 Coríntios 5:10. Queridos, nós não somos salvos pelas obras. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Salvação é pela graça. Salvação é um dom gratuito de Deus. Nós não merecíamos, mas Deus de livre e espontânea vontade nos deu esse presente. Mas o galardão, a posição que nós estaremos no céu, a recompensa que nós teremos no céu, depende e é diretamente proporcional às nossas obras. Ou seja, quanto mais nós fizermos para Deus, maior será a recompensa aqui nessa terra, a começar aqui, e muito mais no mundo por vir. Estão compreendendo, queridos? Amém? Então reconheça que você tem limites. Quando nós reconhecemos que nós temos limites, isso facilita para que a gente possa buscar ajuda. A gente pede ajuda para amigos, a gente busca ajuda de bons livros, a gente busca ajuda da palavra de Deus, a gente busca ajuda no próprio Deus, através da oração, do choro, do quebrantamento. Quando nós compreendemos isso, fica mais fácil viver. Porque quando nós estamos estressados, angustiados, nem os nossos amigos conseguem nos ajudar. A gente perde o sono, o coração fica palpitando, nós ficamos suando frio, a gente fica inquieto, incomodado, sem saber o que fazer. Aí você coloca um louvor, aí você começa a falar e abrir o teu coração para Deus, dizer tudo aquilo que está te incomodando a tua alma, e você vai colocando para Deus, dizendo: Deus está doendo, Deus está difícil, Pai, está complicado, me ajuda. É um grito desesperado da nossa alma, e quando nós fizermos isso, nós estamos liberando aquela válvula da panela de pressão, para a pressão sair, porque se a pressão não sair, a tampa arrebenta e destrói, e faz uma bagunça. Nós precisamos disso. O que é o Espírito? Em hebraico é ruach, em grego é pneuma, é a
ponte imaterial do homem que se conecta, se comunica com Deus. 1 Tessalonicenses 5:23 nos fala isso. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, capaz de fazer uma divisão entre alma e espírito. Ela é apta para discernir, separar, julgar as coisas que são do espírito do homem e as coisas que são da alma do homem. Hebreus 12:9 nos diz que o nosso Deus é o Pai dos Espíritos. E quando está falando Pai dos Espíritos, está falando dos homens que estão aqui nessa terra. E a linguagem é correta, porque a Bíblia diz que nosso Deus, Ele é Espírito. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós também somos um Espírito, que temos uma alma, que está contido no corpo. Se o teu corpo é alimentado por alimentação diária, o teu espírito é mantido por relacionamento com Deus. Como está o teu espírito? Qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus? Agora eu quero falar e tratar mais da alma. A alma é a ponte intermediária, imaterial, que faz a conexão entre o nosso espírito e o nosso corpo. O nosso espírito é o nosso homem interior que está mais dentro de nós, que se conecta com Deus. E o corpo é o exterior, é o que todos veem. Em hebraico é nefesh, em grego é psique. Então a alma é a sede dos nossos sentimentos, emoções, vontade e razão. Vou te dar um exemplo para você entender. Quem é que aqui lembra que antigamente nós fazíamos café com coador, fervia num bule e depois coava? Quem é que lembra, por favor? Os mais maduros, assim, né? Vou dizer, velho, os mais maduros que lembram. Hoje tem a cafeteira, né? Mas o princípio é o mesmo. Para os mais novos que sabem e conhecem a cafeteira, o princípio é o mesmo. O bule é o espírito. O coador é a alma. A térmica, onde é colocado o café depois, é o corpo. Uma cafeteira, aquela parte onde tem a água, é o espírito. Aonde passa e é sugado a alma, a água, que é o espírito, passa no coador, que é a alma, para depois chegar, ser despejado o café puro, que é o corpo. A palavra que vem de Deus e tudo que vem dos céus para o nosso espírito é puro, é limpo, é santo, é agradável. Só que isso passa pela nossa alma. Agora imagina a situação: você pega o coador e deixa na pia, e a pia está engordurada. No momento que o café agora for passar pelo coador, como é que vai sair o café? Com gordura. Você vai tomar um café com gordura? É ruim, né? É horrível. Mas pessoas que convivem com você estão tomando café com gordura, com sujeira, com contaminação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar o coador. Amém? Eu tenho que botar um coador limpo, puro. Ou seja, de tempo em tempo o coador ele tem um prazo de validade. Ele precisa ser reciclado, renovado, restaurado.
E assim também a nossa alma precisa dessa renovação. Uma alma doente, ferida, recebe as coisas dos céus distorcida. Uma alma ferida fere. Uma alma adoecida adoece outras pessoas. Mas uma alma curada cura. Uma alma salva, salva. Uma alma liberta, liberta. Deus quer nos fazer pessoas curadas, saradas, libertas, para curar, sarar, salvar e libertar outras pessoas. Se a tua alma estiver bem, tudo vai bem. Se a tua alma estiver mal, tudo vai mal. Você não decola, você não cresce. Nossas ações e reações são resultados do estado da nossa alma. Então aí vai um conselho: cuida da tua alma. Diga para a pessoa que está ao teu lado, ou próximo de você: cuida da tua alma. Amém? Cuida da tua alma. Cuida da tua alma. Sabe o que eu entendo? Eu vou dar um exemplo para você. Pega uma pessoa orgulhosa, pega uma pessoa presunçosa, pega uma pessoa arrogante, que é metida, que sabe tudo, nariz empinado. Por trás dessa pessoa existe alguém que tenha complexo de inferioridade. Agora, não seja você aquela pessoa que vai julgá-la. Não julgue ninguém. Procure conhecer a história dela. Procure conhecer o porquê que ela se comporta desse jeito. Porque ela está ferida. Por isso que ela fere. Ela está doente, precisa de saúde. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes. Uma certa feita, um homem estava na fila do mercado, e lá nessa fila tinha um filhinho, um gurizinho de 4, 5 anos de idade, e aprontava e gritava e derrubava mercadorias da prateleira, e as pessoas na fila já estavam assim aflitas com aquela criança que parecia uma peste. E um cutucava o outro e diz: poxa vida, esse pai não vai falar com o filho, não vai educar, não vai botar limites. E uma outra se coçando, louca para se intrometer. Daqui um pouco aparece um homem e bate nas costas desse senhor e diz: meus pêsames, você deve estar arrasado. Depois de 30 anos casado, perder a esposa, nova ainda, deve ser muito complicado. Esse homem não falou nada, apenas uma lágrima correu. Os que estavam na fila, julgando, condenando já como juiz, ficaram envergonhados. Por isso que nós não somos juízes. A Bíblia diz: não julgueis para não serdes julgados, porque na medida em que julgardes, sereis julgados também. Deus fez apenas um que é digno de julgar, e será o juiz de toda a humanidade, que é Jesus Cristo de Nazaré. E ainda por cima, lá no final dos tempos, no tribunal de Cristo, diante do trono branco. Por isso, em vez de julgar, nós devemos tentar conhecer a história dessa pessoa. Aleluia. Vou ler uma outra passagem.
para a gente poder finalizar. Nós vamos ter que dar continuidade no domingo que vem, porque tem muito mais coisa aqui ainda. Isaías capítulo 53. Eu quero terminar nessa parte, pelo menos agora. Isaías 53, muito conhecida essa palavra. É uma imagem de Cristo. Aqui diz, Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está falando de Jesus, a morte de Jesus na cruz. Jesus morreu para nos salvar. Salvação no grego é soter, que significa cura. Cura do corpo, cura da alma, cura do espírito e a cura da nossa moral. Uma nova história, um novo estilo de vida, um novo testemunho de vida. Ou seja, o Senhor morreu para que nós venhamos ter vida, e vida com abundância, uma vida plena, uma vida cheia da presença de Deus. Quando fala aqui em enfermidade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Está falando de cura física, cura do corpo. Quando Ele fala aqui das dores, está falando da cura da alma, cura das nossas emoções, cura dos nossos sentimentos. Quando tua alma geme, quando tua alma está doente, você sente dores até pelo corpo. São as doenças psicossomáticas. Então, enfermidade está falando de cura do corpo. Dores está falando da cura da alma. Transgressões está falando das doenças morais. Ou seja, Deus quer uma nova história. Deus quer que a gente seja uma nova criatura. Ou seja, as velhas coisas já passaram, tudo tem que ser feito novo. E por fim fala em iniquidades. São as doenças espirituais. São aqueles demônios que vão agindo de pai para filho. São aquelas brechas que foram abertas e não foram fechadas. Até isso Deus cura, Deus liberta, Deus sara. Então, quando Deus entra na vida de alguém, Ele muda por completo a história dessa pessoa. Se a pessoa bebia, não bebe mais. Se a pessoa fumava, não fuma mais. Se a pessoa se drogava, não se droga mais. Se a pessoa se prostituía, não se prostitui mais. Há uma mudança real na vida dessa pessoa. Isso nós chamamos de conversão. Isso nós chamamos de novo nascimento. Pastor, por que dentro da igreja tantos escândalos, tantas pessoas doentes? Porque muitas delas não foram realmente convertidas. Há um estudo americano que diz que 71% das pessoas que estão dentro da igreja, elas não estão porque foram realmente convertidas. Elas foram apenas convencidas. Elas entraram e permaneceram no grupo da igreja por uma situação: aceitação. Todo ser humano tem uma necessidade de conviver e permanecer num grupo social. Então essas pessoas que não foram verdadeiramente convertidas, é essas que produzem escândalos. A pessoa convertida, ela pode até cair,
mas ela se arrepende logo, ela chora, ela se quebranta, e o perdão de Deus está pronto para pegá-la e para levá-la através da sua misericórdia até a graça, e a graça até a salvação, o relacionamento profundo com Deus. Sabe o que eu aprendo, queridos? Nós podemos estar em dois grupos. Primeiro grupo, discípulo de Jesus. Segundo grupo, multidão. Por acaso você lembra? Alguma vez Pedro, Tiago, João, André, qualquer um dos discípulos pedindo para Jesus orar para a cura deles? Por acaso você lembra de alguma vez algum dos discípulos orar para curar a alma deles? Por acaso em algum momento Jesus expulsou demônio de alguns dos discípulos? Nunca, jamais, porque os discípulos, eles tinham comunhão com Jesus, eles se relacionavam intimamente com o Mestre, e a palavra de Deus diz: vós estáis limpos, ou seja, curados, pela minha palavra. A multidão corria atrás de Jesus, porque precisavam de uma bênção, precisavam ser curados, porque tinham necessidades. Hoje, Deus te propõe algo. Você decide. Você vai querer ser discípulo ou apenas mais um na multidão? Hoje o Senhor te propõe algo: vida ou morte, bênção ou maldição. O que você vai escolher? Eu escolhi ser discípulo, não importando o preço, porque eu sei quem me chamou, e eu sei que Ele é fiel. Por isso eu não fico pedindo cura, libertação, porque a cura, a libertação, a limpeza, as bênçãos, elas vão correr atrás de mim, elas vão me alcançar, e elas vão permanecer. Eu apenas preciso me relacionar intimamente com Deus. Eu tenho que apenas estar perto do meu Senhor. Somente isso é suficiente para atrair a bênção. Se eu não fizer isso, eu sou apenas parte da multidão que vê o Senhor de longe e apenas enxergam as mãos do Senhor. Eu quero ver o rosto, eu quero ser amigo, eu quero ser íntimo do Senhor. Amém? Cuida da tua alma, esteja perto de Deus, seja discípulo do Senhor. Fique em pé nesse momento. Hoje é um dia especial, dia da ceia. Eu quero te propor algo. Talvez você tenha magoado alguém, ou tenha sido ferido por alguém. Geralmente as mulheres deixam para fazer aquela faxina no sábado, que é o dia da faxina, o dia da limpeza. Mas hoje é o dia da limpeza da tua mente. Hoje é o dia da faxina do lixo emocional que foi colocado dentro de você e precisa ser limpo. Você precisa ficar livre desse lixo. Coloca a mão na altura do teu coração.
Começa a pensar, de repente, em pessoas que te feriram, magoaram, sejam por palavras, atitudes ou omissões, mas começa agora a ficar livre. Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja, Senhor amado, a falar de uma forma poderosa e sobrenatural, e seja, Senhor, a limpar, a retirar todo entulho que está atrapalhando e impedindo essa pessoa de crescer. Que a partir dessa palavra, que essa palavra se torne vida, viva e eficaz, e consiga, Pai amado, mudar os pensamentos, os sentimentos, as emoções e a vontade dessa pessoa. Que ela seja uma pessoa livre, como diz a Tua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Cura, Senhor, salva, coloca, Pai amado, um novo nome espiritual sobre essa pessoa, que ela venha se enxergar, se ver como o Senhor a vê. Retira, Pai amado, toda depressão, retira, Senhor amado, toda ansiedade, retira, Senhor amado, toda doença física, psicológica ou espiritual, retira todo medo, Senhor, todo trauma, pelo poder do nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, e aplauda o Senhor porque Ele merece. Aleluia, glória a Deus.